Boa noite. Que a paz seja com todos. Amém. Poderia fechar os olhos comigo mais um pouquinho? Pai, eu te agradeço por essa noite. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor está neste lugar. Eu te agradeço, Jesus, pelas pessoas que estão aqui essa noite. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque em momentos, às vezes, de ter passado o dia, trabalhado, se esforçado, vivido a realidade que viveu, eles estão aqui. Eu peço essa noite, Jesus, espíritos focados em Ti, mentes focadas em Ti. Foca, Jesus, as pessoas em seu coração essa noite. Eu sei que o Senhor tem coisas essa noite para pessoas específicas. Eu sei que o Senhor tem um baú de presentes essa noite. E o Senhor fala que aquele que o busca o encontrará. Então nós vamos buscar o Senhor essa noite, Espírito Santo, com todo o nosso coração. Porque aquele que busca de todo o coração, Espírito Santo, encontra. Então nós queremos te encontrar essa noite. Acha em nós, Espírito Santo, sinceridade. Acha em nós, Espírito Santo, sinceridade. Acha em nós essa noite. Às vezes na agitação, nós ficamos com a mente longe. Acha em nós essa noite, Espírito Santo, corações verdadeiros. Desejo em nós de buscar a Tua face. Que não haja ansiedade em nós, Pai, para que isso venha se finalizar rápido. Mas que haja um anseio em nós de conhecer o Teu coração. Que não venhamos cantar hinos por cantar, fazer por fazer. Mas ache em nós, Espírito Santo, pessoas de corações verdadeiros para Ti. Pessoas que buscam a Sua face verdadeiramente. Não só uma oração bonita em mim, Jesus. Não procure em mim só, o Senhor não encontre em mim só uma bela oração. Mas realmente um coração que busca, está buscando o Senhor nesse momento. Tome esse lugar, Jesus. Envolva pessoas essa noite a um coração focado. Eu quero entender isso, eu quero viver isso. Eu quero ir mais longe, eu quero águas mais fundas. Em nome de Jesus, canta, rabassuri, canta. Em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar. Vocês podem abrir comigo em Salmos 40. Todos encontraram? Amém? Fala assim: eu esperei e esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim. Finalmente ele me ouviu. Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Ele me pôs sobre a rocha sólida, para se assegurar de que eu não escorregaria. Eu queria caminhar um pouquinho com vocês sobre isso de forma diferente. Eu, em 2013, como o pastor Anderson falou, eu me chamo Stephanie. Eu tenho 29 anos de idade. Em 2013, eu estava na minha casa, sentada. Eu era líder de louvor. E eu me lembro que a minha prima, Nayara, ela chegou em casa. E eu tinha convidado ela para fazer uma ministração para o louvor. E aí ela chegou para mim no final da ministração e falou assim: Stephanie, ela tinha feito uma escola de ministérios. E ela falou assim para mim: Stephanie, eu sinto de Deus que você precisa fazer essa escola. E essa escola ficava em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E aí ela começou a falar: eu sinto de Deus que você precisa sair daqui de Rio Preto, você precisa ir fazer a escola, eu sinto que Deus tem algo para você nessa escola.
E aí ela falando, e dentro do meu coração, eu falei assim, eu não vou deixar meus pais. Eu não posso deixar, eu tenho muito o que fazer aqui. Eu peguei a liderança do louvor, o louvor precisa de mim. Na época, não havia muitos instrumentistas, eu era a única tecladista. E eu falei assim, o louvor precisa de mim, a igreja precisa de mim, os meus pais precisam de mim, então eu não posso sair. E ela falando, e dentro da minha mente, eu falando isso. E eu lembro que a minha irmã estava dirigindo, e minha irmã falou assim, não, ela não pode sair daqui, porque ela tem muitas coisas para finalizar, ela precisa finalizar os estudos dela, ela não pode ir agora. Aí, e dentro de mim, eu falando, não, eu não posso ir, minha irmã falando, ela não pode ir. E aí nós fomos para casa jantar, e de repente, do nada, ela falando, insistindo, e minha mãe com a cara fechada, tipo, o que ela quer tirando a minha filha daqui? E de repente eu recebo um telefonema, e era o profeta Marcelo, eu não sei se vocês conhecem o profeta Marcelo, e ele me ligou e ele começou, eu preciso falar com a Stephanie. E aí eu peguei o telefone e fui falar com ele, ele falou assim, Stephanie, eu vejo você sobre uma pedra e como se houvesse dois caminhos. E um caminho que você seguir, você vai viver o que sua irmã vive. E na época, a minha irmã já era casada, ela estava construindo uma vida dela. E aí ele falou assim, se você escolher esse caminho, você vai viver o que a sua irmã vai viver. Você vai casar, você vai construir a sua vida e assim vai. E Deus vai te abençoar. Mas tem um outro caminho que você pode escolher. E eu sinto de Deus que você precisa ir para a escola. Eu falei, meu Deus do céu, esse povo tudo está querendo me jogar para essa escola. E aí, eu falei assim, e o profeta começou a falar, Stephanie, eu sinto que você deve ir. E eu tinha no meu coração, desde novinha, na verdade, eu entrei no louvor, eu tinha 10 anos de idade. E dentro do meu coração, eu tinha um desejo de que através de mim, pessoas, através da minha adoração, enfermos fossem curados, pessoas fossem libertas de demônios, multidões fossem alcançadas, pessoas paralíticas levantassem. Eu tinha esse desejo no meu coração. E aí, quando o pastor falou assim, a sua vida vai ser igual a da sua irmã, você vai casar, aquilo me fez entender. Peraí, eu não quero isso para minha vida, eu quero outra coisa. Não é que a vida da minha irmã era uma vida ruim, ela era uma vida abençoada. Ela é cristã, ela tem um casamento abençoado, uma família abençoada. Só que não era o meu sonho naquele tempo. O meu sonho era ministério. Então, quando o profeta falou isso para mim, eu entendi no meu espírito o que Jesus estava querendo dizer. Que ele tinha esse desejo sobre a minha vida. Ele tinha um desejo que eu cumprisse algo maior, que era o ministério. E quando ele falou isso, foi para que eu entendesse que, independente da minha escolha, Deus me abençoaria. Só que o que Deus queria para mim naquele momento era que eu saísse de São José do Rio Preto. Aí foi quando ele falou isso, eu falei assim, então é isso que Deus quer. Então eu vou para o sul. E aí, quando eu tomei a decisão de ir, foi uma luta em casa, né? Porque eu era mais nova, todo mundo esperava que eu não sairia de casa. Então foi um processo para mim sair. Quando eu cheguei no sul, eu falei que minha prima me enganou, porque eu cheguei lá, ela falou que era ministério. Só que quando eu cheguei lá, Jesus começou a tratar dentro de mim. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo começou a tratar a minha alma, a minha mente, o meu coração. Ele começou a me mostrar quem eu era para ele, que eu era filha dele. Ele começou a trazer à tona, a me levar, na verdade, igreja, a pastos verdejantes. Quando Davi ele falou assim, e me tirou do fundo da lama. É como se Deus, é como se o Pai ele tivesse me tirando de um lugar onde eu estava, que às vezes nós nos colocamos e me colocando em um lugar a pastos verdejantes, me colocando a um lugar de descanso nele,
me colocando a um lugar onde eu conheceria o coração daquele que me amou primeiro. Foi muito interessante porque quando eu era novinha, eu tinha desejo muito de conhecer o coração de Deus. Eu tinha o desejo de conhecer quem Ele era, como Ele pensava, ouvir a voz dEle. E quando eu fui para a escola, era para mim ficar 6 meses. E nesses 6 meses, eu aprendi a ouvir a voz dEle. Eu aprendi a conhecer o coração dEle. Mas eu aprendi a ficar encantada pela forma como Ele pensa. É como se eu já era apaixonada por Ele, eu já o amava muito, mas quando eu comecei a ver o quanto Ele me amava, eu comecei a ser envolvida por esse amor, eu comecei a ficar mais apaixonada por Ele. Eu comecei a amá-lo mais, eu comecei a querer ficar encantada por Ele, ao ponto de que, ao invés de eu sair para ir no shopping com as amigas lá, um momento de lazer que eu podia ter, um momento de tomar café e jantar com as pessoas que eu poderia estar, eu escolhia entrar para o quarto, para o alojamento e ter tempo a sós com Ele, porque Ele me encantou. Ele me encantou. A forma como Ele falava as coisas para mim, a simplicidade como Ele me ensinava as coisas, a simplicidade como Ele me levou a passos verdejantes, me encantou. A forma como Ele falava ao meu respeito, a forma como Ele me confrontava, não para me derrubar, mas para me tirar do fundo do poço, para me levar a lugares maiores nele, me encantou. E foi muito interessante porque naquela época eu me sentia muito pequena, e o Espírito Santo começou a gerar em mim um encorajamento, que eu era capaz. Sabe, o Espírito Santo, ele nunca vai chegar para você e te confrontar para que você se sinta pequeno, mas para te encorajar de que você pode voar nele, de que ele te deu asas para que você venha voar e permanecer nele. E foi muito interessante porque conforme eu caminhava nele, ele ia me encantando, ele ia me tirando de um ambiente onde eu me sentia uma pequenininha, uma boneca de porcelana, e foi me colocando de frente para o espelho e mostrando: Stephanie, você é mais que isso. Eu te criei, eu te formei, eu te projetei, eu sonhei com você para te mostrar que você é mais que isso. Sabe, igreja, quando Jesus ele olha para você, quando o Espírito Santo ele olha para você, é para cativar o teu coração e mostrar para você, às vezes, sim, as suas fragilidades, os seus problemas, as suas limitações, aquilo que você precisa melhorar, mas é para mostrar que você é mais que isso. Você é maior, o teu Deus é maior que o teu problema, as suas limitações, ela é pequena comparada ao teu Deus, você é maior que isso. E aí eu lembro que eu comecei a querer ansiar mais por isso. Então o que eu fazia? Eu lia livros, eu não fiquei limitada em livros que a escola me proporcionava, que a escola pedia para mim ler. Eu buscava ler porque eu queria conhecer mais daquele que me amou primeiro. Então eu fiquei cativada por ele. Ele me cativou. E aí é interessante porque Davi ele fala assim: e ele me pôs sobre uma rocha sólida. Então, nesse processo de 6 meses, é como se Jesus me tirasse de um fundo de uma lama e me colocasse em um lugar de persistência nele. A um lugar onde eu pudesse ser sólida nele. Onde o meu amor ele não era mais inconstante. Um dia eu estava feliz com ele, outro dia eu estava triste porque ele não me deu o que eu esperava, porque ele não me deu o que eu desejava, porque as coisas não eram como eu esperava. Na escola, eu escolhi abrir mão, então, 6 meses, meus pais me abençoaram. E aí, depois desses 6 meses, era muito difícil para mim, porque eu era muito tímida. E até hoje, Jesus, ele enfrenta um processo comigo de romper a minha vida nessa área. E para mim, uma das minhas dificuldades era evangelismo. Por quê? Porque o evangelismo, eu tenho que ir até a pessoa e falar com a pessoa. E aí eu li um livro sobre quando o céu invade a terra. E aí nesse livro fala sobre como nós devemos ser a escada que revela o amor de Deus na terra. E como nós devemos revelar esse amor.
E fala sobre Atos, que quando os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios para poder ir. Ele falou assim, Jesus falou assim, não saiam daqui até que vocês venham ser revestidos, porque eles precisavam ser revestidos para poder ir. E aí fala sobre isso, que quando você está cheio do Espírito Santo, ele te enche não só para ficar para você, mas para que você venha derramar para as pessoas lá fora no mundo, para que você venha estar preparado lá fora para derramar o amor que te cativou. Então, quando eu fui para a rua a primeira vez, eu comecei a querer derramar esse amor. A primeira vez foi muito difícil, e eu lembro que nós fomos para uma cidade pequena, e eu lendo esse livro, eu falei, Jesus, eu quero derramar esse amor. E eu lembro que a primeira vez que eu falei, eu senti algo queimando no meu coração. Aí eu entendi, cara, realmente é mais gostoso dar do que receber. Porque quando eu dei, algo impactou meu coração. Quando eu comecei a derramar, algo dentro de mim queimou. É como se eu sentisse a alegria do Espírito Santo dentro de mim. É como se eu tivesse feito algo que estava no propósito. Então algo dentro de mim começou a queimar. E eu falei assim, não, eu quero fazer isso mais. Então eu comecei a fazer mais. Nós saímos para fazer palavras proféticas, nós saímos para pregar o Evangelho, nós saímos para falar do amor de Deus. Então esse amor que me encantou primeiro, eu comecei a querer gerar nos outros. É por isso que Davi ele falou assim, ele me ensinou a cantar uma nova canção. Então aquilo que eu vivi em Rio Preto, num processo de ministérios, quando eu fui para o Rio Grande do Sul, é como se Deus me desse uma nova canção. E eu não queria guardar essa canção só para mim. Eu não podia guardar essa canção de amor, essa história de amor que Deus me deu, que o Espírito Santo gerou em mim só para mim. Eu tinha que pegar essa história de amor e eu tinha que explodir isso para as pessoas que estavam ao meu redor. Eu tinha que explodir isso para as pessoas desconhecidas, para as pessoas que passavam na rua. E às vezes eu estava no ônibus e aí o Espírito Santo falava assim, fala do meu amor. E aí eu falava, Jesus, me mostra o que o Senhor quer que eu fale para essa pessoa. E aí ele falava assim, eu quero que você fale isso, isso e isso. E eu falava, e algo dentro de mim me deixava mais contente. Então quanto mais eu cantava desse amor, mais feliz parecia que eu ficava. Mais plena em Cristo eu me sentia. E aí aqui fala assim, que cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Então, quanto mais eu sentia desse amor, mais eu queria derramar, mais eu queria gerar nas pessoas. Eu queria que as pessoas sentissem o que eu estava sentindo. E, de repente, eu falei assim, quando chegou os 6 meses da escola, eu fui em março de 2013. Quando foi, depois de 6 meses, eu estava me organizando para ir embora. Nós fomos fazer uma viagem missionária de 21 dias, nós fizemos um final de semana no meio da escola e no final nós fizemos 21 dias. Nós fomos para a cidade de Feliz e nós começamos eu lembro que para chegarmos na igreja, nós tínhamos que andar uma marginal de estrada. E assim, na verdade, eu só fui contar isso para minha mãe quando eu cheguei de férias, né? Porque eu acho que se eu contasse para minha mãe que eu andei numa marginal, ela ficaria super assustada, preocupada, e eu não queria gerar isso em casa. E aí nós andávamos numa marginal por 30, 40 minutos até chegar numa igreja bem pequena, na cidade de Feliz. E nós começamos a querer impactar a cidade de Feliz com o amor de Deus. Nós começamos a andar nas ruas perto daquela igreja, querendo impactar com o amor de Deus. Nós fomos e entramos num prostíbulo, eu não sei como vocês chamam aqui, e nós entramos e nós começamos a querer impactar aquelas mulheres com o amor de Deus. E quando eu voltei para a escola, e eu lembro que tinha uma padaria na cidade de Feliz, e eu lembro que de manhã eu acordava mais cedo, e eu entrava para aquela padaria e eu começava a ter tempo a sós com Deus. Porque o que mais me impactou na escola não foi só falar do amor de Deus, mas foi ouvir a voz dele. Havia um sonho dentro de mim de ouvir a voz de Deus. Então, quando eu entrava para aquela padaria e eu tomava meu café ouvindo a voz de Deus, algo para mim me impactava. Para mim era a coisa mais prazerosa, era aquele tempo que eu tinha com Deus. E aí eu lembro que eu voltei para a escola
E eu fui ter tempo a sós com Deus, nós tínhamos uma cozinha para os alunos, e eu fui ter tempo a sós com Deus, e eu falei assim, tá bom, Espírito Santo, qual é o próximo passo? Eu falei assim, pai, qual é o próximo passo? E eu fui a única aluna na igreja, entendam isso, eu tinha 2 malas, eu tinha uma mala lilás e tinha uma outra mala preta. E nessa mala lilás, eu tinha pegado e já arrumado as minhas coisas. Por quê? Porque eu ia enviar por PAC, eu morava muito longe. E eu já tinha organizado para mandar embora. Então eu já tinha arrumado. Quando eu perguntei para Jesus, Jesus, qual é o próximo passo? Eu tive uma visão dessa mala lilás sendo desfeita. Ela estava sendo toda desfeita, minhas roupas estavam tudo para alto, eu abri os olhos assustado, falei, Jesus, o que é isso? E aí eu escrevi no meu diário, subi para o meu alojamento. Igreja, quando eu cheguei no meu alojamento, a minha mala lilás, a única mala que estava arrumada, as minhas roupas estavam todas para o alto. A visão que eu tinha tido da minha mala roxa, toda desarrumada, quando eu fui para o meu quarto, ela realmente estava desarrumada. Uma colega minha tinha desfeito toda a minha mala. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, o que é isso? Você vai ficar na escola. Você vai se tornar líder. Falei, meu Deus, eu não sou preparada para isso. Esse não é para mim, eu sou pequena demais para isso. Eu tenho que voltar para minha casa. A minha família está me esperando. E aí, quando foi no último dia, isso foi, eu acho que numa terça-feira, na sexta-feira eu ia chamar um novo líder, e eu senti no meu coração que era eu, o Espírito Santo me mostrando que era eu. Aí, o que eu fiz, igreja? Eu parei de almoçar, porque eu estava com saudade da comida da minha mãe. Foi 6 meses longe da minha mãe. Eu falei assim, não vou almoçar, não quero mais comer a comida da escola. Então, o que eu fazia? Na hora do almoço, eu ia comer qualquer besteira, eu saía. Quando no último dia ia ter o almoço, o que eu fiz? Eu vi que as meninas iam tomar um café, comer uma besteirinha, uma sobremesa. Quando eu vi que elas iam sair, eu comecei a gritar, eu vou com vocês, porque eu sabia que iam me chamar. O meu espírito estava gritando que eles iam chamar. Então eu queria sair correndo, porque para mim não era o meu lugar. Eu não estava preparada para isso. Então eu falava para elas, espera aí que eu vou. E aí, quando eu saí para ir, eu fui pegar meu cartão para poder sair. Quando eu saí, a minha líder pegou na minha mãe e falou assim, você não vai sair. Você vai vir aqui. E aí ela me pegou pela mão e me levou para o escritório dos líderes. E eu tinha tido um sonho assim, que estava dentro do sonho, estava eu e os meus líderes, o pastor Anderson, que ele é o líder, ele é o pastor da escola de ministérios. E aí ele me chamava e falava assim, Stephanie, você vai ficar. E foi dessa forma mesmo. Eu sentei na mesa e lá estava o pastor Anderson, estava a minha líder, estava o meu coordenador Rafão, e eu não lembro se tinha mais alguma pessoa no momento, eu estava muito apreensiva. E aí o pastor Anderson começou a brincar comigo, porque como eu não estava comendo, a primeira coisa que ele brincou foi, Stephanie, nós estamos preocupados com você não está almoçando. E aí eu já nervosa, falei, meu Deus, ele vai me chamar para ser líder, não posso ficar aqui, eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora para casa. E aí ele chegou para mim e falou assim, Stephanie, nós estamos aqui para falar para você que nós sentimos que você deve ficar como líder. E aí naquele momento eu falei, meu Deus. E ele falou assim, nós queremos que você pense, nós já falamos com o teu pastor, que é o meu pai, e nós não falaríamos com você antes de ter a aprovação do teu pastor, nós queremos que você fique. E aí eu saí de lá e falei assim, eu preciso pensar. E aí eu saí de lá pensando, mas já sabendo que era o que Jesus queria. E nisso, igreja, eu voltei para casa e Jesus sabe o que faz. Eu voltei para casa, fiquei 1 semana em casa e depois voltei para a liderança. E nisso eu fiquei 2 anos lá. E nesses 2 anos, Jesus me rompeu de uma forma tão grande, porque eu me sentia tão pequena e tão incapaz de ensinar as pessoas. E nesses 2 anos que eu fiquei lá, foi projetando pessoas para o propósito que Deus tinha para a vida delas. Foram 2 anos eu sendo canal para gerar pessoas, às vezes, que nem eram brasileiras, pessoas que vinham de fora do país e iam lá. E eu sendo canal para projetar pessoas. Talvez eu não fui a pessoa perfeita como líder, mas eu permiti Jesus romper tudo que tinha que romper na minha vida. E através da minha vida eu romper pessoas.
E era algo muito interessante, porque quanto mais eu rompia pessoas, mais Jesus rompia em mim. Quanto mais Jesus trabalhava na minha vida, mais Jesus trabalhava através de mim. E isso era um ciclo muito interessante. E nesses 2 anos, eu falei para Jesus, falei assim, Jesus, se é isso que o Senhor quer, se o Senhor quer que eu não dependa dos meus pais, então eu não vou depender dos meus pais. E foi muito interessante, porque na semana que Deus falou assim para mim, você não vai depender dos seus pais, o meu cartão foi bloqueado. Então, tudo aquilo que meus pais podiam depositar, transferir de dinheiro para mim, não tinha como mais. Então, naqueles 12 meses, eu fiquei sem depender dos meus pais. Eu não tinha condição que vinha dos meus pais. A única ajuda financeira que eu tinha era R$110 mensal, que a escola me proporcionava. Então, tudo que eu tinha naqueles meses era R$110. E foi muito interessante porque eu fui crescendo e amadurecendo. E eu lembro, Jesus vai me lembrando às vezes, de eu indo no mercado, comprando coisa e nada me faltando. Às vezes eu gostava muito, eu gosto até hoje de leite ninho com café, e eu tendo, às vezes, abrir mão de leite ninho, e às vezes as pessoas colocando leite ninho na minha cama, as pessoas me abençoando. E eu lembro que eu tive um aniversário, e eu não tinha dinheiro nenhum para poder comemorar meu aniversário. E o pessoal da escola, os meus liderados, fizeram uma festa para mim e me deram, se eu não me engano, eu posso estar enganada, R$50. O que eu fiz? Eu falei assim, vamos comer um lanche. E nós fomos comer o lanche. Chegou para comer o lanche, igreja, eu não sei o que aconteceu, eu não senti vontade de comer lanche, eu não senti vontade de nada. E quando nós passamos para comer lanche, estava tendo tinha uma boate perto dessa lancheria. E aí nós vimos várias pessoas lá, estava muito cheio. O pessoal comeu o lanche. Quando eu voltei, eu vi 2 pessoas passando, uma pessoa passando mal na rua dessa boate, na beirada dessa boate, e o namorado dele acudindo ele. O namorado dele acudia ele. E aí o Espírito Santo me incomodou muito quanto a isso. Quando eu passei, o Espírito Santo começou a me incomodar. E ele falou assim, Stephanie, volta lá. E aí todo mundo indo embora e eu continuando andando, o Espírito Santo falando assim, Stephanie, volta lá. No que eu vou ali, gente, eu vou voltar lá. Todo mundo voltou junto comigo. Então nós voltamos. No que nós voltamos, eu comecei a compartilhar do amor de Jesus. E aí eles eram desviados. E foi interessante porque o Espírito Santo falou assim para mim, você vai pegar esses R$50 e você vai pagar o táxi para eles, porque eles precisam sair daqui. E aí eu falei para eles assim, vocês querem ir embora daqui? Eles falaram, eu quero. Nisso que eu falei isso, um táxi, igreja, foi virando a esquina. Quando o Espírito Santo falou assim, você vai pagar o táxi para eles? Um táxi passou. Aí eu pedi para um liderado meu falar, para o táxi. Eu lembro que lá era muito próximo, lá é Novo Hamburgo, é uma linha de trem, então era Novo Hamburgo e cidades próximas. E eu lembro que ele ficava numa cidade próxima. Igreja, quando foram perguntar o valor do táxi era o dinheiro que eu tinha, R$50. E aí eu perguntei para eles, vocês querem ir embora? Eles falaram assim, eu quero. Eles entraram no táxi, eu dei os R$50 e eles foram embora para a casa deles. Sabe, não deixa de duvidar, não duvide do poder de Deus e do que Deus fala. Sabe, os sonhos de Deus, eles são maiores que os nossos. Deus, ele tem um amor por pessoas. Sabe, às vezes, quem condena é a igreja. Mas Deus, ele ama as pessoas. Ele ama o próximo. E nesses 2 anos que eu fiquei fora, o que eu vi foi um amor estrondoso de Deus pelas pessoas. Eu vi Deus, o Espírito Santo mostrando o amor que ele tinha pelas garotas de programa, porque nós íamos para Porto Alegre e nós começávamos a falar sobre o amor de Deus para essas mulheres. Eu via o amor de Deus que Deus tinha pelo próximo. Eu via o impacto que Deus tinha pela vida dessas pessoas. Eu não estou falando do pecado delas, eu estou falando do amor de Deus que ele tem para essas pessoas. E eu via que o amor de Deus que ele tinha para as pessoas me constrangia. Igreja, aquilo lá foi o maior presente que eu podia ter. Porque eu senti tamanha alegria de fazer parte de um plano que era maior que eu. Sabe, eu e você, nós temos o canal de fazer parte de um plano que é maior que o nosso.
Às vezes nós estamos tão frustrados com sonhos que nós não realizamos, que Deus não realizou, mas nós não estamos preocupados nos sonhos de Deus. Às vezes nós estamos tão preocupados em realizar os nossos próprios desejos, e nós falamos, Deus, por que o Senhor não realizou os nossos sonhos, meu sonho? Sabe, eu nunca vi Jesus me deixar na mão. Eu passo por dificuldades, às vezes, eu passo por situações, às vezes, que me entristecem muito, porque eu sou ser humana, e eu tenho, às vezes, coisas que me deixam tristes, e realmente muito triste. Só que eu nunca vi Jesus me desamparar e desamparar os seus. Igreja, tristeza e tribulações, Jesus falou que nós passaríamos, mas Ele falou que nós teríamos que ter de bom ânimo, porque Ele estaria conosco. Sabe, nós vamos enfrentar. Eu não estou aqui para dizer para você que tudo que eu fiz, tudo que aquilo que Jesus me usou, na verdade, para fazer, para gritar o amor dele, fez eu ter uma BMW lá fora. Vai lá, igreja, minha BMW está lá fora. Só que não. Eu não deixei. Só que mesmo assim, igreja, mesmo a gente passando por dificuldades e tribulações, Ele não vai nos desamparar. Sabe, Ele não nos deixa sozinhos. Só que tem um sonho que é maior que nós. E às vezes nós estamos tão preocupados com os nossos problemas que a gente não deixa a canção de Cristo cantar dentro do nosso espírito para que nós venhamos a cantar lá fora. Tem uma canção sendo cantada dentro de nós. Tem uma canção sendo cantada essa noite. Tem uma nova canção. Deus me deu uma nova canção. E essa nova canção que foi dada para você quando você nasceu de novo, ela precisa ser cantada. Ela precisa ser cantada. Há uma história linda de amor que você ouviu uma vez e que ela precisa ser falada lá fora. E esse poema, ele não pode ficar só em nós. Essa história de amor, ela não pode ficar só em nós. Quando eu voltei, depois dos R$50, eu voltei para casa, eu voltei para a escola, porque ela se tornou a minha casa. E eu voltei para casa e eu fui comer ovo frito. E eu comi sorrindo, igreja. O ovo frito estava uma delícia. E aí, uma aluna chegou para mim, colocou na minha mão um dinheiro e falou assim, Stephanie, eu disse para você que você teria dupla honra. Igreja, quando eu abri a mão, não era R$50, era R$100. Sabe, o mesmo Deus, quando você entra no plano de Deus, muitas vezes Ele vai te abençoar. Talvez você está frustrado, falando assim, não é do jeito que eu esperava, Stephanie. Não importa, igreja. Não importa o tempo, às vezes não vai ser no seu tempo. Às vezes não é no meu tempo. Porque o tempo dele é diferente do nosso e às vezes a gente não entende qual é o tempo dele. Às vezes nós não entendemos o tempo dele, a gente fica querendo nós queremos no nosso tempo, da nossa maneira. Mas o tempo dele, o tempo de Deus, ele é diferente do meu e do seu. Eu voltei para casa depois desses 2 anos. E eu falei, Deus, aquilo que você quiser me usar para o impacto dessa geração, eu quero ser usada por você. Aquilo que o Senhor quiser fazer, pode fazer. Eu quero cantar aquilo que o Senhor está cantando. Igreja, Deus está cantando uma canção. E você precisa fazer parte dessa história. Feche os seus olhos. Existia uma mulher que a Bíblia relata que ela chorava porque ela não podia engravidar. E a Bíblia relata que ela foi para o templo e ela começou a chorar. E ela fez um propósito com Deus. E esse propósito com Deus era para que ela pudesse ter um filho. Eu não sei o que está te amarrando, sabe, emocionalmente, o que você tem esperado de Deus. E é como essa mulher era estéril. Eu não sei em qual ponto as portas estão fechadas para você. E você veio esperando uma porta aberta. Mas faz um propósito com Deus. Faz um propósito com Deus. Às vezes há algo na sua vida que você tem buscado muito. Você vem para cá esperando uma resposta de Deus. E aquela mulher, a Bíblia relata que ela ficou muito tempo esperando esse filho não vinha. Esse filho não vinha. Ela esperava esse filho não vinha. E de repente a Bíblia relata que ela fez um propósito com Deus. Eu não sei qual propósito essa noite você tem que fazer com Deus,
para que você receba aquilo que você está pedindo. Mas faça um propósito com Deus. Eu ouvi a voz de Deus e eu obedeci. Em tudo aquilo que Jesus pedia para me fazer lá na escola, eu fazia. Stephanie, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, vai lá para a rua que tem uma pessoa que está esperando ouvir a minha voz. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para você. Mas eu sei que há um propósito de Deus lindo, há uma história que Deus está escrevendo na sua vida que ela é muito linda. Não deixe esse poema acabar, não deixe essa história acabar, porque uma porta não se abriu. Faça um propósito com Deus. Porque é Deus que abre as portas, é Ele que fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Pai, nós estamos nesse momento contigo. Agora, exatamente 9h40, 9h48. Nós estamos nesse propósito contigo, Jesus, nesse momento de ouvir a tua voz. Às vezes há pessoas aqui que falam assim, mas ouvir a voz de Deus? Mas isso pode? O véu foi rasgado, o Espírito Santo está neste lugar. Ele tem boca e fala. Se nós lemos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e assim vai, nós vamos ver que o Senhor sempre falou com os seus. O Senhor nunca ficou em silêncio. E essa noite, Espírito Santo, mais uma vez, Pai de amor, o Senhor não está em silêncio. E há pessoas aqui como se estivesse com uma vara de pescar, há muito tempo querendo pescar aquilo que deseja. Mas o que tem vindo na sua vara, às vezes é sacolas, isso tem gerado desgaste emocional. Porque não tem vindo, Jesus, aquilo que tem esperado. Tem vindo, Pai, mas não entendeu o propósito. Porque nós, na verdade, nós escolhemos viver para Ti, Jesus. Porque fomos impactados por esse amor. A maior coisa nós já recebemos, Pai, que é a salvação. Nós Te amamos porque o Senhor amou primeiro. E às vezes, Jesus, nós estamos frustrados porque na nossa vara de pescar não tem peixe. Na nossa vara de pescar, às vezes, não tem peixe. Mas, Jesus, essa noite, eu peço que o Senhor coloque no coração dos seus filhos o propósito que eles precisam viver contigo. A vida que o Senhor tem ansiado para eles. O Senhor veio para trazer vida, Jesus, e vida em abundância. E essa noite, Espírito Santo, eu peço que o Senhor gere neles o propósito, Pai, a música que o Senhor está cantando essa noite. Há um poema lindo sendo cantado, Jesus, e nós não conseguimos escutar, às vezes, aquilo que o Senhor está cantando. Nós, às vezes, estamos tão frustrados, às vezes, com a nossa vida, que nós não conseguimos, às vezes, escutar o que o Senhor está cantando. Às vezes, nós estamos tão cansados, às vezes, nós estamos agindo, às vezes, como Marta, e nós não conseguimos escutar o que o Senhor está cantando. Jesus, mostra para a tua igreja o que o Senhor está cantando. Nós, às vezes, estamos tão preocupados com algumas coisas, mas Jesus, essa noite, mostra o que o Senhor está cantando. Dê um cântico novo para a tua igreja, Jesus. Dê, Jesus, um novo cântico. Às vezes, pessoas clamando como aquela mulher que está estéril em alguma área da vida deles. Às vezes há coisas dentro de nós que nós estamos estéril em alguma área. Mas, Jesus, essa noite eu clamo por mim, clamo pelos seus filhos, Espírito Santo, onde há esterilidade, onde há sentimento de que está morto, de que não tem sido gerado, que não consegue gerar, que não consegue dar, não consegue colocar dentro deles aquilo que eles anseiam, os sonhos morreram. Espírito Santo, eu peço essa noite, gere novamente, que haja fertilidade em nós, que haja fertilidade assim como o Senhor deu para aquela mulher. Pai, eu não sei qual propósito nós temos que fazer contigo para que haja fertilidade, mas essa noite, Espírito Santo, eu peço que o Senhor gere fertilidade em nós. Espírito Santo, nós não podemos viver uma vida simplesmente de vir ao culto, ouvir uma palavra e não sair diferente.
A vida contigo, ela é vida, ela gera frutos que são bons, que são saudáveis. Não é só uma palavra, não é só uma pregação, ela tem que gerar frutos. Ela não é só vir aqui e falar assim, nossa, que palavra bonita, que moça diferente. Espírito Santo, ela tem que gerar frutos, porque o Senhor é vida. O Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. E essa vida precisa estar dentro de nós. As pessoas que estão escutando a live essa noite, ela precisa gerar vida dentro da sua casa. Que haja vida dentro da sua casa. Às vezes a dor, a tristeza está morto dentro. Mas Espírito Santo, que haja vida essa noite. Espírito Santo, entra na casa essa noite, entra dentro dessa casa, e onde há tristeza, que haja vida, vida em abundância, Jesus, vida em abundância, vida em abundância, Espírito Santo, vida em abundância essa noite, que haja vida em nós, Pai, que haja vida em nós, Espírito Santo. Oh, ensina-nos a viver o evangelho genuíno. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, haja vida em nós essa noite. Às vezes estamos clamando, Pai, estou cansada, estou fadigada. Espírito Santo, onde há esterilidade essa noite? Às vezes ministério, esse sentimento de eu não consigo, de desgaste, eu só vou até um tempo, eu não consigo ir mais. Renova, Jesus, renova. Renova.